Agora vamos chamar o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves, para participar aqui da live Poder Eleições. Ministro, muitíssimo boa tarde, obrigado por fazer parte aqui da nossa live. Obrigado, Guilherme. Boa tarde, Paulo. Só não precisa me chamar de ministro, que eu não sou mais, eu sou só advogado. Se eu chamar ministro, o pessoal não contrata. Maravilha. Então, doutor Henrique, a gente está aqui, todo mundo, creio, no Brasil, está bastante sem entender o que aconteceu hoje com relação a essas operações da PRF. Como o senhor já esteve no posto de ministro, do ponto de vista jurídico, como que dá para a gente avaliar? Houve, de fato, descumprimento de uma ordem? Não houve? Como é que o senhor explica para a gente o que aconteceu do ponto de vista, novamente, jurídico? E só relembrando que ninguém aqui está querendo fazer nenhuma espécie de julgamento. Aqui a gente só está tentando entender um fato que acabou de ocorrer. Veja bem, Guilherme, é exatamente isso que é importante a gente destacar agora. Nós não vamos resolver esse problema em discussões de grupo de WhatsApp, em trocas de posts ou mensagens, houve abuso, não houve abuso. A acusação de abuso de poder econômico, ambas as campanhas têm excelentes jurídicos. As duas pessoas que estão à frente de ambos os coordenadores dos advogados, tanto do presidente Bolsonaro quanto do presidente Lula, são advogados com ampla e enorme experiência na justiça eleitoral. Eles saberão o que fazer. Todas as notícias que chegam, os dados que vocês aqui acompanharam e nos revelaram de 514 operações, tudo isso indica, de certa forma, uma situação que tem que ser investigada. Se ela vai caracterizar ou não abuso, vai ter que se imaginar e verificar cada um desses incidentes. E, além disso, verificar se houve uma ação coordenada para que esses incidentes acontecessem. Todas essas questões que ocorrem no dia da eleição, assim como tudo que ocorreu ao longo do ano, pode ser levado à Justiça Eleitoral com alegação de abuso de poder político, abuso de poder econômico. Isso vai ser tratado num processo com direito de defesa e cada um desses incidentes será examinado. Houve uma coordenação para proibir ou dificultar ou impedir que eleitores fossem votar. É um caso sério para que a Justiça Eleitoral se manifeste. Não, isso foi só uma operação normal, que sempre ocorreu, teria que se demonstrar também essa habitualidade dessa ocorrência, porque se ela ocorre apenas nesse dia, isso pelo menos já fica um indício de que teria aí algo direcionado. Todas essas questões vão depender da prova que seja levada ao Poder Judiciário para que ele examine não só esse caso, mas inúmeros outros que foram detectados e já denunciados durante a campanha. Tanto uma campanha como a outra já tem ações de investigação judicial eleitoral contra o adversário que estão na corregedoria sob a batuta do ministro Benedito Gonçalves. Doutor Henrique Neves, já que, como o senhor mencionou, não é possível ter certeza sobre o que aconteceu exatamente hoje quanto a essas operações de transporte rodoviário, eu gostaria de recorrer ao seu conhecimento da história das votações no Brasil, das eleições no Brasil, e tentar entender se isso é uma coisa recorrente, é uma coisa que já aconteceu em outras eleições, haver uma suspeita ou uma dúvida sobre operações de fiscalização rodoviária que possam eventualmente prejudicar o transporte e a votação dos eleitores? Veja bem, numa eleição presidencial, não só esse evento, como vários outros são inéditos. Na realidade, eu acho que a gente, de certa forma, está trazendo para a eleição presidencial o tipo de problema que normalmente ocorre nas eleições para vereador ou prefeito no interior do país. São aquelas eleições mais apaixonadas. Talvez a gente tenha aí uma municipalização da eleição presidencial no sentido das paixões estarem exacerbadas e trazerem uma série de alegações e uma série de fatos que as pessoas apontam como seria uma forma de desespero de ambos os lados para tentar buscar o voto no último instante. Em relação às eleições municipais, sempre tem uma questão relacionada a transporte de eleitor. Normalmente, ela é relacionada mais com o transporte ilícito. O transporte ilícito é aquele que não é feito no transporte público regular
e sim através de um ônibus, aonde o eleitor, ao entrar no ônibus, já recebe uma propaganda e é mais ou menos um toma lá da cá. Eu levo você para votar se você votar a favor do meu candidato. Esse, vamos dizer, é o fato mais corriqueiro nas eleições dos pequenos municípios brasileiros. Agora, uma ação integrada, coordenada da polícia para proibir ou dificultar o acesso de determinada camada social ao voto, eu confesso que eu não lembro de nenhum precedente. Pode ser até que exista, mas eu aqui de memória, de pronto, já não lembro. Doutor Henrique Neves, a gente viu a ação do TSE nesse ano sendo bastante proativa, sobretudo para tentar impedir o que tem sido chamado de fake news, que são notícias falsas, desinformação em massa. A gente pode considerar que esse vai ser um novo normal da justiça eleitoral no Brasil ou é algo relacionado diretamente às eleições de 2022? Eu acho que toda essa questão da fake news, assim como essa questão do transporte, acho que foi uma medida muito interessante do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal Superior Eleitoral de viabilizar o transporte. Não importa em quem o eleitor vai votar, o importante é que ele tenha condições de ir votar, que ele tenha o transporte público gratuito para poder votar no candidato da sua preferência. A questão das fake news, eu acho que ela só vai desenvolver dos dois lados. Da mesma forma que a Justiça Eleitoral está cada vez mais se aparelhando, se preparando para combater esse verdadeiro mal que nos assola, os produtores de fake news também estão se preparando, se especializando e evoluindo a forma de fazer essa fake news. Você veja que inicialmente, antes até de 2018, a fake news era basicamente só uma mentira. Hoje em dia ela é mais elaborada, ela traz 4 fatos verdadeiros para dar um ar de seriedade e depois uma conclusão completamente ilógica ou falsa no final. Então, é uma batalha inglória, onde ambos os lados vão ter que sempre melhorar a sua atuação. Eu acho que vai efetivamente acabar com a fake news é a educação, principalmente a educação digital. É o eleitor saber distinguir, respirar antes de repassar um Twitter, antes de repassar um WhatsApp, verificar com outras fontes de informação. Essa história daqui está muito estranha, mas o problema é que as pessoas, em algumas bolhas, querem acreditar em um assunto. E quando chega uma notícia que vai de acordo com o que elas querem acreditar, ninguém pesquisa nada e sai repassando. É isso que eu acho que a gente precisa, com o tempo, amadurecer e tomar muito cuidado naquele encaminhamento de mensagens que a gente, de vez em quando, não sabe de onde veio, não sabe da veracidade, mas é o que eu gostaria que alguém tivesse dito, eu gostaria que isso fosse verdade, então eu vou espalhar mesmo sendo uma mentira. Isso é o que a psicologia social tem chamado de viés de confirmação, que é quando você vê uma informação verdadeira ou falsa, mas que bate com aquilo que você gostaria de acreditar, então você passa a acreditar e a distribuir essa notícia, não é mesmo? Exatamente, eu acho que isso que a gente tem que tomar muito cuidado. É importante que cada um expresse a sua opinião, que expresse seus sentimentos, mas a gente tem que ter, ao mesmo tempo, cuidado. Ao contrário de outros países, onde se impõe que a liberdade de expressão é absoluta, no Brasil, ela não é tão absoluta como as pessoas acham. A Constituição, ao estabelecer a livre manifestação do pensamento, põe uma vírgula, vedado o anonimato. Isso significa que você pode falar o que você quiser, mas você tem que se identificar, e a razão da identificação é que você se torna responsável pelo que você fala. Então, eu acho que isso que a gente tem que, com muita educação, com muito esclarecimento, com muita informação, e aí é fundamental o papel da imprensa trazer essa informação e levando aos eleitores o conhecimento. Agora, isso é um ponto que eu queria até destacar, Guilherme, se me permite aqui, tomando tempo. Eu acho que se as nossas autoridades, principalmente agora, que os resultados começam a sair, todas as pesquisas indicam aí uma possibilidade de uns números muito próximos, eu acho que todas as autoridades que estiverem assistindo isso, não importa o lado, eu acho que se elas agirem com a seriedade e com a maturidade que o eleitor brasileiro teve no dia de hoje, me parece que nós não vamos ter problema nenhum. Porque existem essas brigas, existem essas bolhas, mas o eleitor foi votar vestido de um candidato, ao lado de outro vestido de outro candidato, e nós tivemos pouquíssimos relatórios de incidente no país. O eleitor
não é um ser infantil. O eleitor tem o direito de votar, o poder é dele, ele fez isso da forma mais ordeira possível, que a gente possa continuar exatamente com esse exemplo de seriedade e de maturidade democrática que nós tivemos. Doutor Henrique Neves, em nome do jornal digital Poder 360, eu queria agradecer ao senhor por essa participação na live Poder Eleições. Eu que agradeço, estou à disposição de vocês.